O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu agora há pouco com a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, para tratar da reforma administrativa. Na saída da reunião, ele evitou tratar do tema e disse que seria necessária uma modernização do Estado antes de tudo. André Adeli está conosco, tem mais detalhes sobre esse assunto diretamente de Brasília. André, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Piotr. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou de defender agora há pouco que é favorável a um fatiamento da reforma administrativa. Nas palavras de Haddad, essa reforma administrativa que prevê principalmente o controle dos gastos do poder público para justamente diminuir o peso da máquina pública, deve começar pelo projeto de lei dos supersalários, que acaba limitando as remunerações e principalmente diversos outros benefícios que acabam acompanhando os vencimentos dos servidores. A exemplo de auxílios, acúmulos de ofício, licenças, abonos e gratificações. Lembrando que esse PL dos supersalários já foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2021, encontra-se parado no Senado e agora então Haddad defende que esse projeto de lei seja o ponto de partida para a reforma administrativa que ele defende, como eu disse agora há pouco, que seja fatiada, que seja feita em partes. Agora há pouco, inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acabou comentando essas declarações de Fernando Haddad, disse que é uma proposta inicialmente bem-vinda e acabou elogiando o Fernando Haddad também porque pelo menos houve o início de uma conversa a respeito de reforma administrativa no governo federal. O que a gente tem apurado nos bastidores, viu, Piotr, é que a preocupação maior do governo nesse assunto é que existe uma pressão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesse momento, para que seja colocada em votação lá no Congresso Nacional a medida de reforma administrativa prevista no governo anterior, que seria, então, do ministro da Economia, Paulo Guedes, que acabou deixando o cargo juntamente com a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa medida de reforma administrativa do governo anterior acabava sendo um pouco mais dura com os servidores, por exemplo, tirando ali alguns benefícios como licenças, aumentos e férias superiores a 30 dias. Alguns desses benefícios seriam até mesmo extintos totalmente. Então o governo federal quer evitar que essa proposta acabe avançando no Congresso Nacional e para isso acabou iniciando conversas a respeito de uma reforma administrativa que seria melhor para o governo Lula. O governo Lula tem uma preocupação com os servidores por conta de ter tido um apoio expressivo desse público, principalmente nas eleições do ano passado. A gente vai ouvir o que disse agora há pouco, então, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a respeito dessas conversas de Fernando Haddad, confirmando, então, esse desejo de fatiamento da reforma administrativa. Nós passamos em revista todas as leis que estão em tramitação, que tratam do tema da modernização do Estado, o que inclui, evidentemente, o funcionalismo, e que podem significar um avanço importante. Vou citar um exemplo, a lei dos supersalários. É uma lei que já foi, pelo que eu entendi, votada na Câmara e que está no Senado, e que pode disciplinar uma coisa importante de pôr fim a determinados privilégios e significar uma economia robusta para o Estado brasileiro, fora o debate sobre a moralização do serviço público. Aí, diferentemente do que eu havia anunciado, então, a gente ouviu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendendo, então, que essa reforma administrativa comece pelo projeto de lei dos supersalários. E aí, logo depois, então, agora há pouco no Congresso Nacional, Arthur Lira acabou se manifestando, dizendo que é bem-vinda essa conversa inicial do governo federal, que até então não havia manifestado nenhum interesse ou nenhuma movimentação no sentido de realizar a reforma administrativa. Para devolver
para você, Piotr, números que a gente tem aqui do Centro de Liderança Pública apontam que os super salários, aqueles acima do teto do funcionalismo, que seria então a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, custam 3 bilhões e 900 milhões de reais aos cofres públicos por ano. E cerca de 25.500 pessoas ganham acima dos R$ 39.200, que seria justamente esse teto dos ministros do STF, Piotr.